Olá, eu me chamo Andréia Pinheiro e sou professora de língua portuguesa. Neste curso, eu irei explicar a respeito do que é o homeschooling e algumas questões importantes relacionadas a ele. A palavra homeschooling, ela deriva do inglês e significa educação escolar domiciliar. Esse termo, homeschooling, surgiu de um movimento liderado por John Holt, professor de uma universidade em Harvard, na década de 70, que pronunciou duras críticas a respeito da escolarização. Ele acreditava que a escolarização estava prejudicando o desenvolvimento e criatividade de alguns alunos. Por isso, ele começou a defender essa ideia de desescolarização e defender o ensino no âmbito domiciliar. O homeschooling, no Brasil, o termo homeschooling é conhecido como educação domiciliar e compreende essa prática de ensino em que os genitores são os principais os protagonistas da educação das crianças e adultos, jovens, enfim. Eles se encarregam de estabelecer uma rotina de estudos, uma escolha de grade curricular, podendo essa ser flexível ou não. Eles ainda escolhem os materiais que eles poderão utilizar com esses jovens, com essas crianças, podendo também ainda respeitar o perfil de cada criança, de cada indivíduo. Eles podem escolher ensinar para a criança coisas que, percebendo e respeitando as inclinações que cada criança tem, que cada indivíduo tem. Então, às vezes, uma criança ela vai ter mais inclinação, por exemplo, para a área da matemática, a área que quantifica os objetos, as coisas à volta, né? Outra criança, por exemplo, já demonstra mais habilidades na área de artes. Então, como essa educação respeita muito a característica, traz essa característica muito forte da pessoalidade, de respeitar, de conhecer, de aproximar, uma vez que o pai, ele não está ali numa sala de aula como o professor com 30, 40 crianças ou 40 jovens, ele consegue ter uma visão aproximada, uma percepção melhor do perfil de cada filho, até por ser o filho, né? E ele acompanhar essa criança, acompanhar esse jovem durante um maior período de tempo. Então ele consegue visualizar, com as atividades que são feitas durante o dia a dia, essas inclinações que o jovem pode ter para determinada área, seja na área das artes, seja na área da linguagem, enfim. Então, o homeschooling, ele veio essa modalidade de ensino justamente para inovar e dar novas possibilidades para pessoas que se interessavam e que gostariam de acompanhar de modo mais aproximado a educação dos filhos e a formação dos filhos. No homeschooling, é importante a gente observar algumas questões. Por exemplo, com os pais. A disponibilidade desses pais que vão assumir esse compromisso, né, de transmitir, de participar ativamente na formação dos filhos. Visto que na escola, os principais encarregados disso são os professores, né, que seguem um currículo da BNCC, adotado no Brasil, para que todas as escolas sigam, né? Então, as escolas elas têm essa possibilidade de escolha de inúmeros métodos de ensino, mas elas devem se ater a cumprir as normas do currículo, né? As disciplinas estipuladas no currículo da BNCC. Então, existem algumas famílias que elas vão adotar esse mesmo currículo e vão começar a pesquisar essas matérias em alguns lugares, e outras
vão preferir montar um currículo que se adeque mais à realidade, ao objetivo educacional que, como pai, ele tem, né, a expectativa para a formação daquele filho. Então, um primeiro ponto a ser observado no homeschooling é a disponibilidade dos pais, o tempo livre que esses pais vão ter como educadores dessas crianças. Porque eles não vão ter só o período, vai ter que existir um período fixo, né, separado para que essas matérias sejam transmitidas para esse aluno, para esse filho. Mas além desse período de tempo, ele vai ter um período em que ele tem que estudar para que ele passe, para que ele transmita esse conteúdo para o filho. Então, ele tem um primeiro período onde ele estuda para ministrar as aulas, onde ele adquire aquele conhecimento, onde ele vai ter que descobrir métodos, algumas ferramentas para transmitir aquele conteúdo para o filho, porque não é apenas só aprender o conteúdo, mas a forma como você vai transmitir. Às vezes a criança está com alguma dificuldade, então ele vai ter que procurar outros meios, né, para sanar aquela dificuldade da criança. Mas num primeiro momento, ele tem que se atentar com o tempo que ele vai ter para ele estudar o conteúdo e o tempo que ele vai ter para passar essas aulas para a criança. Um outro ponto interessante é que as famílias homeschooling, elas, apesar de terem esse período fixo para o aprendizado, inúmeras famílias homeschooling transformam o núcleo da família um núcleo de aprendizado. Então, todo o tempo que eles estão com essas crianças, eles podem envolvê-las em alguma atividade educacional. Tanto de conhecimento, como às vezes alguma atividade que desenvolva habilidade motora, atividade de recorte, de pintura. Então, enquanto a mãe está ali fazendo comida ou estendendo uma roupa, a criança pode estar fazendo uma atividade de recorte, pode estar fazendo uma atividade de pintura. Não necessariamente apenas naquele horário fixo que foi estipulado, porque como os pais, eles são protagonistas daquela educação, eles podem transformar tudo que envolve o dia a dia da criança numa oportunidade de aprendizado, de conteúdo. A segunda questão é a formação desses pais. Porque existem pais que têm alguma formação em pedagogia, em letras, alguma formação na área educacional, e tem outros pais que eles não possuem formação nenhuma. Então, eles precisam adquirir esse conteúdo de professores, eles precisam procurar professores para aprenderem esse conteúdo e então ministrarem aos filhos. Então, eles precisam de tutores. E a gente vai conseguir visualizar isso, que o currículo do homeschooling, essa modalidade de ensino, ela permite justamente essa flexibilização do pai ser o protagonista direto ou indireto, porque ainda que ele não passe o conteúdo, ele pode, de uma área que ele tenha alguma limitação ou dificuldade, tanto de tempo como conhecimento, ou até de interesse em aprender a respeito daquele assunto, mas ele vê que, por exemplo, ele tem uma dificuldade na área de engenharia ou química, mas ele acha importante que o filho dele aprenda essa disciplina porque o filho se interessa por essa área. Então, ele pode contratar um tutor para que ele tenha essas aulas, ou então ele pode contratar um tutor que tenha contato direto com o filho. Então, ele não necessariamente precisa ter uma formação na área educacional, muito embora as famílias homeschoolers acabam procurando essa formação, eles acabam buscando se formar, né, em alguma área educacional, pedagógica, para terem contato, né, com profissionais que possam auxiliá-lo nessa transmissão de conteúdo e assegurar que o filho de fato está aprendendo
de um modo adequado, respeitoso, enfim. Então, na próxima aula, nós vamos continuar falando a respeito de algumas questões importantes que devem ser consideradas para quem deseja iniciar, né, com homeschooling, algumas questões que devem ser avaliadas, consideradas. Eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!